Olá, seja bem-vindo ao Ctrl Shift N, o conteúdo em áudio do Guia Anônima. E nesse episódio a gente vai estar falando novamente sobre aquelas teorias malucas e absurdas que se referem aí ao que poderia acontecer caso algum tipo de tecnologia fosse hackeado. E nesse episódio a gente vai estar falando sobre os vestíveis e equipamentos monitoradores. Os vestíveis são pulseiras, relógios, tênis inteligente e assim por diante. E antes da gente ir para o assunto do nosso vídeo, eu tenho que dizer para você que esse conteúdo ele é patrocinado pela C-Cyber. A C-Cyber ela é uma empresa especializada em treinamentos e ela treina equipes de cibersegurança de empresas dentre as 50 maiores do Brasil, com a melhor capacitação prática e imersiva do mundo voltada para a cibersegurança defensiva. Na mais avançada plataforma de simulação, o Cyber Range da Cyberbit, um treinamento prático direto ao ponto, com resultados imediatos, com cenários hiperrealistas, complexos e com muita prontidão. Então olha só, se você tem interesse nesse assunto, se você tem interesse em se especializar na parte de cibersegurança, na parte de inteligência, na parte de Blue Team, dá uma olhadinha no link que está aqui no comentário fixado. Acesse aí o site da C-Cyber e conheça um pouco mais sobre os cursos e conteúdos que eles oferecem por lá. Beleza? Então vamos falar agora sobre wearables. Os vestíveis aí são... Cara, já fazem parte do nosso dia a dia, né? São equipamentos aí já fundamentais que alguns anos atrás a gente nem pensava que iria estar utilizando, que iria fazer parte tanto assim do nosso cotidiano como faz. Existe uma pesquisa da Cisco aí que diz que até 2025 cada pessoa vai ter cerca de 6, 7 dispositivos de IoT consigo. E isso... calcula-se aí também a questão dos vestíveis, né? Que são dispositivos de certa maneira inteligentes. Pô, Afonso, beleza, me dá exemplos de vestíveis para ver se eu uso algum, por exemplo. Uma pulseira inteligente, um smartwatch, um óculos inteligente, um fone, um TWS que tem algum tipo de inteligência ali, que faz algum tipo de scan, ou que tem um assistente virtual, pode ser considerado também. Né? A gente hoje já tem tênis inteligente, tem já dispositivos que ficam no seu corpo para monitoramento. Então pessoas que têm algum problema de saúde, pessoas mais idosas, já podem ter esses monitoradores. Por exemplo, aquele dispositivozinho que quem tem diabetes usa para fazer o controle da insulina, ele pode ser considerado também um equipamento desses, porque ele é um monitorador. E hoje a maior parte desses dispositivos ela já vem conectada com o seu smartphone para fazer todo o cálculo disso, etc. Também pode ser considerado um dispositivo, um vestível ou um monitorador, né? E um ponto que a gente tem, né, quanto a isso é, novamente, esse episódio aqui é aquele episódio de reflexão, da gente conversar sobre possibilidades. E eu vou dar algumas opiniões aqui, e se você tem opiniões diferentes ou tem ideias diferentes, deixa no comentário. Se você está ouvindo isso aqui por outra plataforma além do YouTube, dá uma olhadinha no YouTube do Guia Anônima, acessa esse vídeo e deixa a sua opinião no comentário. Cara, o que aconteceria, por exemplo, aí, se as informações do seu smartwatch elas fossem interceptadas ou se elas fossem hackeadas por algum motivo? Lembrando que nos smartwatch, por exemplo, a gente tem diversas informações, muitas provindas do nosso smartphone. Então a gente tem ali GPS, às vezes do smartphone, ou às vezes até mesmo do próprio relógio que tem esse tipo de tecnologia, monitoradores de batimento cardíaco, oxigenação no sangue, bioimpedância e mais um monte de coisa que esses dispositivos hoje já conseguem fazer a leitura. A gente tem todas as notificações que aparecem no nosso celular, elas aparecem também nesse dispositivo. Além disso, consegue-se ter uma noção de o que você faz ao longo do seu dia por conta desses dispositivos. É possível perceber picos de estresse por conta dos monitoradores cardíacos, sanguíneos e etc., até mesmo de pressão arterial. É possível que você consiga verificar ali quantos passos, quantos quilômetros aquela pessoa dá por dia. Ou seja, se tem algum dia na semana que você faz caminhada, sei lá, você faz caminhada na segunda, na quarta e na sexta, é possível obter essas informações por meio dos dados do seu smartwatch. Então, dá pra gente verificar que você faz caminhada na segunda, na quarta e na sexta por conta
do aumento repentino de número de quilômetros que você caminha. E isso, acoplado ali com a parte de GPS, faz com que tenha-se informações sobre o seu dia a dia, né? Com relógios, muita gente dorme com relógio, né? Então o relógio ele também monitora o sono, ele também verifica qual horário que você dorme, qual horário que você acorda, e com isso é possível desenhar uma rotina quase que perfeita sobre você. Tendo em vista que é possível identificar o horário que você vai dormir, qual horário que você está no sono profundo, qual horário que você está acordando, está despertando, qual horário que você se levanta e muitas outras coisas. Até porque, como eu disse, o smartwatch está diretamente ligado ao seu smartphone que tem informações diversas. Então, se o seu smartwatch, por algum motivo, fosse invadido via Bluetooth ou via interceptação de informação ou alguma falha no firmware dele, no sistema operacional dele, algum backdoor, alguma coisa do gênero, seria possível obter todos esses dados, além do que a gente pode imaginar ali que existe a possibilidade de fazer um pivoting do seu smartwatch para o seu smartphone, porque a gente tem que entender que o smartwatch, hoje, ele não é só um passivo, ele não é só um cara que recebe informações do smartphone, ele é um cara que também envia informações para o smartphone. Então você envia os seus dados de saúde para o seu aplicativo de saúde, você consegue em alguns relógios responder uma mensagem no WhatsApp, responder uma notificação em alguma rede social, e isso é enviado para o seu smartphone para que seja publicado ou que seja enviado no seu WhatsApp. Então ele atende, por exemplo, chamadas, alguns relógios já têm microfone e tudo mais, você consegue atender pelo relógio também. Isso faz com que informações sejam enviadas para o smartwatch, existindo então a possibilidade de um pivoting, já que ele não é só um passivo, ele não é só um receptor de notificações, ele também tem permissão ativa para fazer execuções dentro do seu relógio. E aí pode-se existir uma exploração. Ok, Afonso, então por que isso não acontece ainda? Eu acho que existe um pouco de imaturidade ainda na parte de segurança nessa área em específico, na área voltada para IoT, propriamente dito, e até mesmo vestíveis e etc. A gente não está caminhando a longos passos para a área de segurança voltada para esse nicho. A IoT, inclusive, é uma parada que está se popularizando aí nos últimos anos, é bastante já utilizado em algumas áreas, como por exemplo na área do agronegócio, né? Muito utilizado inclusive, mas em outras áreas agora que está começando a se popularizar, como as lâmpadas inteligentes, as assistentes virtuais, a internet das coisas voltada ali para automação residencial. Então, nesses últimos 2 anos aí de pandemia, principalmente, que vem se popularizando o IoT dentro das residências. Por isso que eu não vejo um grande foco no mercado de segurança para fazer a análise desses IoTs, desses dispositivos. A parte de hardware hacking talvez fique um pouco mais próxima disso do que das outras áreas de hacking que existem no mercado. Mas, por exemplo, fechaduras eletrônicas, câmeras virtuais de IP que ficam dentro de casa, lâmpadas inteligentes, as próprias assistentes virtuais ainda hoje não sofrem tantos ataques cibernéticos assim, ainda hoje não são grandes alvos de ataque, mas eu acredito que isso vai evoluir e que vai aumentar ao longo dos anos. Tá? Eu chuto aí que nos próximos 3, 4 anos a gente vai ter sim um número crescente desses IoTs, desses vestíveis, desses monitoradores de saúde, etc. E que realmente o número de ataques a esses dispositivos também vai aumentar. Tá? Então eu vejo aí que daqui a alguns anos a gente vai estar vendo, o relógio de tal empresa foi hackeado, o sistema operacional do relógio de tal empresa foi invadido, existe uma brecha de segurança ali que permite um acesso externo, por exemplo, ou que permite que você faça ações no smartphone da pessoa que está com aquele relógio conectado. Então eu vejo que isso vai acontecer daqui a alguns anos. E que isso pode ser bastante grave, principalmente por conta das informações pessoais que eu comentei com você que esses dispositivos eles possuem. Eles possuem essas informações. Hoje a gente já tem, por exemplo, alguns fones que possuem assistentes virtuais, ou propriamente dentro do fone, né?
com uma inteligência ali dentro do fone, conectado diretamente, ou a inteligência artificial sendo chamada pelo fone e sendo conectada no smartphone. E essas inteligências artificiais, de vez em quando a gente vê alguma coisinha engraçadinha, mas elas possuem também vulnerabilidades por ser uma tecnologia, por ser um dispositivo de hardware que se comunica com o servidor e tudo mais. E um outro ponto que é indiretamente ligado com esses vestíveis e tudo mais é que existem aplicações de gerenciamento desses caras. Então, quando você gerencia a sua saúde por meio de um smartwatch, ou de uma Smart Fit, uma Smart Band, enfim, essas informações elas são enviadas para uma aplicação. Essa aplicação ela possui um servidor na nuvem. Esse servidor ele possui vulnerabilidades. Propriamente essa aplicação possui vulnerabilidades. Então imagina a possibilidade gigantesca de informações sensíveis que um cybercriminoso ele poderia ter acessando esses servidores ou acessando o gerenciamento dessas aplicações. Imagina o quanto de dado pessoal que ele não vai ter de uma pessoa ali dentro. O tanto de dado de saúde, o tanto de dado de notificação, o tanto de informação que ele não poderia obter fazendo a invasão desses serviços. Então esse é um outro ponto de preocupação na realidade, né? Que é a questão de para onde essas informações estão indo e como essas informações estão sendo utilizadas, porque sim, elas provavelmente estão sendo utilizadas por alguém. Afinal, isso não é recolhido, né? Esses dados eles não são recolhidos somente para mostrar para o usuário, olha, você fez tal coisa hoje, olha essa saúde de tal jeito. Cara, provavelmente existem vários estudos em cima dessas bases de dados, ou para vender algum produto depois, ou para criar um novo produto depois, né? Ou para te direcionar, você está caminhando pouco, ou você está perdendo pouca caloria no dia. Notificação de remedinho aqui para emagrecer. Notificação de tal coisa, de tal produto, de tal aula, de tal local. Notificação aí para você comprar. No caso, vendendo ad com base nesses seus dados, né? Ou desenvolvendo realmente um novo produto. Um produto de hardware mesmo, totalmente diferente. Sei lá, um tênis. Agora esse tênis aqui ele vai fazer tal coisa por você. Então provavelmente está ocorrendo aí um estudo massivo em cima dessas informações extremamente pessoais que a gente acaba deixando que os dispositivos monitorem e que de certa forma a gente abre mão dessas informações para ter um pouco mais de conforto, um pouco mais de informação, um pouco mais de, vamos dizer assim, é basicamente conforto, né? A mesma coisa que a gente faz com as assistentes virtuais. A gente poderia muito bem levantar e acender o interruptor, a lâmpada, por exemplo, ou a gente poderia muito bem entrar ali, assistir um jornal para ver a previsão do tempo, ou até mesmo ir no próprio navegador ali pesquisar o clima de hoje na sua cidade. Mas a gente prefere ter uma assistente virtual em casa, que a gente sabe que já tiveram vários escândalos referentes a roubo de informação, referente a ouvir conversas dos proprietários desses dispositivos. A gente prefere abrir mão dessa privacidade, dessa segurança, dessa individualidade para ter um pouco de conforto e facilidade no nosso dia a dia. Então é algo que a gente se desprende, né? Quanto mais tecnologia, quanto mais acessibilidade, facilidade, menos privacidade a gente vai ter. Isso para tudo, para todos os dispositivos, e os vestíveis, os wearables, eles não fogem disso. A gente tem o vestível, ele está obtendo informação nossa, a gente está tendo facilidade, a gente está tendo comodidade, a gente provavelmente, ou quase de certeza aí, está perdendo a nossa privacidade para esses carinhas que estão obtendo dados bem sensíveis do nosso corpo e do nosso dia a dia. Como eu disse, esse é um episódio de viagem. Eu já falei sobre outras tecnologias, como por exemplo o metaverso ou blockchain, envolvendo esses possíveis hackeamentos. Eu queria saber o seu ponto de vista quanto a esse assunto, quanto aos vestíveis e quanto a essa coleta de informações que eles obtêm do seu usuário. E novamente, não se esqueça, se você não está ouvindo isso daqui pelo YouTube, dá uma olhadinha no canal Guia Anônima no YouTube, porque é bastante interessante. A gente não desenvolve apenas o Ctrl+Shift+N, a gente tem outros tipos de conteúdo por lá. E dá uma olhadinha também aqui no comentário fixado para você saber um pouquinho mais sobre esse cyber, beleza? Então é isso, valeu e até mais.